partida extraordinária de hoje é entre Vesselin Topalov, búlgaro, e o ucraniano Ruslan Ponomariov. A partida foi jogada em 2005 no MTEL Masters em Sofia, Bulgária. Então Topalov estava jogando em sua terra natal e deu um show para a torcida. Vamos ver a partida. Topalov começou com D4, Ponomariov respondeu com cavalo F6, C4, E6, cavalo F3, uma especialidade do Topalov, enfrentar a Índia da dama de brancas. Se joga cavalo C3, em vez de cavalo F3, daria a chance da Niso-Índia, não é do gosto de todo jogador de brancas. Então, com cavalo F3, permite D5, levando um gambito da dama, ou B6. As principais respostas. Também pode jogar C5, tentando levar para uma Benoni. Mas B6 é o principal lance. Temos a Bogo-Índia também. Bogo-Índia é com bispo B4 cheque. Mas vamos à partida. B6, e aqui a variante do fianqueto, G3, bispo A6. A Índia da dama, assim como a Niso-Índia, foi uma invenção de Nisovich, e o lance bispo A6 também foi criação do Nisovich. Uma grande contribuição à teoria de aberturas foi feita pelo hipermodernista Aaron Nisovich. B3 é o lance mais comum, também existe a possibilidade de cavalo de BD2 ou dama C2, mas B3 defende o peão de C4, bispo B4, um cheque com a ideia de desorganizar o desenvolvimento das brancas, bispo D2, bispo E7. Agora o bispo já não tem a opção da grande diagonal aqui por B2. Pode até jogar por C3, como é comum acontecer, mas nessa partida Topalov optou pela variante cavalo C3, tentando acelerar aqui o E4. Roque, torre C1, no caso de D5, a coluna já vai ser bem útil aí para as brancas, mas aqui Ponomariov jogou C6, reforçando D5. Pode jogar D5, capturar de C, por exemplo. Topalov seguiu com E4, depois de D5, E5. Agora temos uma estrutura semelhante à defesa francesa, mas com outras características. O bispo já está bem ativo e o cavalo pode vir para E4. Capturar está fora de cogitação, porque D toma E4 e as pretas ganhariam o peão de D4. E aqui Topalov muda de ideia, não desenvolve mais por fianqueto, mas joga em D3, uma posição mais agressiva, apontando para o roque. Depois de cavalo toma C3, ele captura de torre. Essa torre pode ter uma ação aí na terceira linha. Vamos ver como seguiu. Depois de C5, D toma C5, B toma C5. As brancas estão reforçando o ponto C4 e a estrutura com o avanço D4 seria boa para as brancas, não teria grande problema esse peão passado. Está bem bloqueado e dando casas, a casa 4, por exemplo. Então, Topalov segue com H4, é um lance agressivo, pode ter até um bispo toma H7, um tema comum quando tem o peão em H4, podendo ativar a torre pela coluna H. Então, H6 é um profilático, evita o sacrifício. Bispo B1, com a ideia de fazer a bateria dama e bispo e apontar para o roque. F5, uma tentativa de bloquear a diagonal. Aqui não precisamos pensar muito, temos que deixar aberta a posição. E toma F6, bispo toma F6 e dama C2. Ameaça entrar com a dama. As casas brancas ficaram muito fracas. D4 ataca a torre, que não tem muita casa, apenas D3. Mas aqui tem um lance melhor do que simplesmente reagir ao último lance das pretas. Vamos ver se existe algum intermediário. E aqui Topalov buscou e achou. Cavalo G5, brilhante lance. Segura a casa F7, então ameaça dama H7 mate, forçando a captura do cavalo, de peão ou de bispo. Vamos ver o que aconteceria se bispo toma G5. Seguiria dama H7 cheque, rei F7 e bispo toma G5. Ameaçando o bispo G6 mate, está atacando a dama. Se H toma G5, torre F3, a torre encontra
uma possibilidade aqui na linha 3. Torre F3, depois de rei E7, dama toma G7, vai ganhar a torre de F8, vai continuar o ataque, por exemplo, rei D6, torre F8, como uma posição ganhadora para as brancas. Mas vamos ver o que aconteceu na partida. Depois de cavalo G5, Ponomariov capturou de peão, seguiu H toma G5. Aqui temos muitas linhas de ataque, tem a diagonal, tem a coluna H. Por exemplo, pode jogar um torre H8, um tema de atração. E Ponomariov aceitou o material aqui, capturou a torre. Ou seja, agora está com uma torre e um cavalo a mais. E Topalov tem que concluir o ataque com precisão, já que está com material a menos. Ele joga muito bem aqui com bispo F4. Esse bispo já começa a dominar casas de uma eventual fuga do rei. Rei F7, o rei se antecipa, começa a fugir. Dama G6, cheque. Rei E7. E aqui, recuperando parte do material, G toma F6. Se G toma F6, torre H7. Daria mate no próximo. Então, torre toma F6, dama G7, torre F7. Qualquer outro lance levaria mate rápido. Seguiu o bispo G5, cheque. Única agora, rei D6. Topalov captura a torre, deixando o bispo ser capturado. Dama G5, mas aí ele entra na sétima com grande força. Torre H7, ameaçando dama C7, mate. Ponomariov encontra uma defesa ainda com dama E5, cheque. Depois de rei F1, rei C6. E a dama de E5 está defendendo a casa C7. Mas aí segue dama E8, rei B6, dama D8, cheque. O rei volta para C6. E agora o mate está engatilhado aqui em C7. Topalov vai utilizar o tema do desvio, vai desviar a dama da defesa. A dama está sobrecarregada, também está defendendo a entrada do bispo em E4. Então, bispo E4 desvia a dama e seguiria dama C7, mate. Um ataque brilhante de Topalov, uma partida extraordinária.